Se tem alguma coisa aí, se tem algum truque, se tem algum bolso escondido. Confere aí, bota pro Juninho aí, meu pastor. Se tá é normal, veste que serve. Não faz isso, não vai rasgar. É de verdade, né? Esse casaquinho aqui, ele vai representar eu, vai representar vocês, representa cada pessoa aqui, tá bom? Na minha outra mão aqui, eu tenho 2 cordas, já foi branca. Vamos ter, né? Vou passar pela conferência aqui, confere se essas cordas de verdade, se tem algum truque nelas, faz cabo de guerra aí, vocês dois, pode ver se é de verdade mesmo. Eu vou precisar de ficar sem microfone. Vocês me ouvem bem? Tem certeza? E o meu casaquinho é de verdade? Confere as cordas aqui. Confere aí de novo. Manda pro pessoal, manda ele aí. Dá aí pro pessoal. Então eu tenho 2 cordas. Essas cordas aqui vai representar o pecado. Vai representar o quê? Então essa corda representa o pecado. E o pecado, ele é algo que sutilmente entra na nossa vida. E agora é para todo mundo essa mensagem. O pequenininho, o grandão, o esposo, a esposa. Porque muitas das vezes nós mentimos, enganamos, falamos coisa que não pode, brigamos, desobedecemos, falou que comprou 5 por 50, mas pagou 500. É bem assim. E aí o pecado, que é essa corda, devagarzinho, ele vem se achegando na gente. E ele vai entrando, uma mentirinha hoje, uma mentirinha hoje, né? Uma mentirinha hoje. Aí no outro dia, uma briguinha, uma desobediência. Esse aqui tá difícil de deixar o pecado entrar nele. Vai lá, meu pastor, pô, me ajuda. Pega as 2 pontas. A outra tá por aqui. Ai. Assim, ó. É as 2 cordas, as mesmas cordas. Pode soltar agora. Aí o pecado vem e começa a conviver comigo, com você, numa mentirinha, numa enganação, numa desobediência, num palavrãozinho, numa coisinha errada. E aí o pecado, quando você vê, fica um do lado de cá, do lado de cá. Juninho à direita, segura. O pastor for para a esquerda. Acertei finalmente na esquerda. O pecado te aprisiona, você pode esticar. E o pecado te aprisiona aqui, ó, de uma forma poderosa e te amarra. Sabe? Ó, criançada. E aí você continua nessa vida de mentira, de enganação. Isso só vai só se enterrando. Pode soltar qualquer ponta. Pode ser essa, aquela. E aí o pecado vem exatamente. Escolhe qualquer ponta e me dá. Aí o pecado vem, ó. Puxa essa. Olha o que ele vai fazer. De repente o pecado pode apertar. O pecado te amarrou. O pecado te aprisionou por causa de uma mentira, de uma enganação, de desobedecer a professora na escola. Só que a gente se encontra numa situação tão difícil, que é difícil de sair. Mas eu tenho uma receita para vocês. E para se livrar do pecado, a gente só consegue se livrar do pecado quando a gente chama pelo nome de Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo, Jesus Cristo perdoa os nossos pecados e Ele vem com uma mão poderosa e começa a te abraçar, te esticar, te alisar de novo. Fica bem forte. Só que de repente, Jesus vê que você está tão preso, Ele vai fazer assim, presta atenção, que agora é a hora das palmas, tá? E aí Jesus começa a te chacoalhar para te libertar. E quando você vê, Jesus faz assim, ó, te livra. Glória a Deus! Jesus é o único que pode te perdoar. Jesus é o único que pode sarar suas feridas e libertar você do pecado. E
você volta a ser livre de novo. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. No terceiro dia ele ressuscitou para te libertar de todo o pecado, de toda a maldição, para que você pare de buscar alívio. Agora eu vou falar de criança, porque eu pego para as crianças e para os grandes. Para que você pare de buscar alívio na prostituição, na bebedeira, na noitada, na balada, nas drogas, no álcool. Jesus é o único que pode libertar você disso. Jesus é o único que pode trazer paz para o seu casamento. Jesus é o único que pode trazer alegria para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Jesus é o único que pode colocar os seus filhos no caminho direito. Quando vocês deixam Jesus entrar no coração das suas crianças, Ele transforma eles. Eles são bem educados, são transformados, são renovados, porque Jesus é a nossa paz. Então nesse dia de hoje, nós fazemos um trabalho para as crianças, mas o intuito é os pais também. A Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar dele. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, por você, por todas essas crianças. Mas elas só poderão ter uma vida transformada quando elas estiverem na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Nós não estamos falando de mudança de religião nem de religião, nós estamos falando de buscar a presença de Deus, porque Jesus, Ele é o único que pode te libertar dos pecados. Ele é o único que pode transformar a sua vida. E essas crianças hoje, elas são sem pecados. Nenhuma dessas crianças aqui, se Jesus voltar agora, todas elas vão subir para o céu. Mas eu, você, nós estamos ainda na corda bamba. Mas eu tenho a certeza, porque um dia, pastor Povo, eu entreguei minha vida para Jesus. Um dia, Julinho, eu entreguei minha vida para Jesus. Ele perdoou os meus pecados. Esse pecado aqui, sabe o que ele fez? Ó? Ele pegou assim, ó, e lançou no mar do esquecimento. Hoje eu sou nova criatura. Entrega a sua vida a Jesus, porque essas crianças já estão no céu. Quando Jesus voltar, é bem certo que Ele vai voltar. E aí você pergunta: mas por que eu quero ser crente? Por que eu tenho que ir na igreja? Porque essa vida aqui vai acabar. Mas depois dessa vida que está a incerteza de muitas pessoas. Nessa vida aqui, a gente pode comer, beber, casar, se divertir e tudo. Mas e depois que você fechar os seus olhos? E vamos falar a real, a partir dessa para melhor. Tem certeza da sua salvação? Jesus garantiu a vida eterna para mim e para você. Mas Ele disse que para a gente estar com Ele, nós temos que entregar a Ele a nossa vida, confessar a Ele o nosso coração e crer. Assim nós alcançamos a vida eterna.